Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo. Nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit. E isso significa conforto. Olá, querido! Olá, querida! Seja muito bem-vindo ao Condado. Ou melhor, ao Levando Cativo. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre a magistral obra de Tolkien. Vamos falar sobre O Hobbit. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse episódio, especialmente se você é um fã aí da saga do Senhor dos Anéis. Excepcional, nos leva a outro universo, a outras dimensões, e isso tudo enriquece demais o nosso imaginário. Nós vamos meditar então sobre essa obra. Eu convido você para ficar comigo por aqui, para deixar o seu comentário depois e compartilhar com outras pessoas que você sabe que vão gostar deste conteúdo. Vamos comigo. Numa toca no chão vivia um hobbit. Foi assim que nós abrimos esse episódio tão incrível que eu creio que será. E é a partir disso que a gente começa a nossa reflexão. A gente tem uma nova criatura aqui para o nosso vislumbre. É uma criatura que se destaca em relação às outras no universo de Tolkien, que é nada mais, nada menos que o Hobbit, não é mesmo? E eu vou trazer aqui a descrição do próprio livro a respeito do que seriam os Hobbits. O livro lhe diz assim: o que é um Hobbit? Suponho que os Hobbits exijam algum tipo de descrição hoje em dia, já que se tornaram raros e arredios em relação ao povo grande. Como nos chamam? Eles são, ou eram, um povo pequeno, com cerca de metade da nossa altura, e menores do que os anãos barbados. Hobbits não têm barba. Há pouca ou nenhuma mágica neles, exceto a do tipo comum e cotidiano que os ajuda a desaparecer em silêncio e rapidamente quando gente estúpida e grande como você e eu chega desengonçada fazendo um barulho feito de elefantes, que eles conseguem escutar a 1 milha de distância. Têm inclinação a serem gordos na barriga, vestem-se com cores vivas, principalmente verde e amarelo. Não usam sapatos porque seus pés têm solas cascudas naturais e pelos grossos, quentinhos e castanhos como os cabelos da cabeça deles, que são encaracolados. Possuem dedos compridos, hábeis e morenos, rostos bem-humorados e dão risadas profundas e animadas, especialmente depois do jantar, que consomem 2 vezes por dia quando conseguem. É muito engraçado a forma como a descrição do Tolkien é sensacional, né? Ele tinha uma escrita incrível, muito brilhante, e as descrições dele são muito exatas, assim. E eu acho muito interessante, muito engraçado a forma como ele coloca o Hobbit, né? O Hobbit é um sujeito bastante engraçado, ele é bastante distinto. Quando a gente vai ver a descrição dos elfos, por exemplo, dos anãos, a gente vê diferenciações muito gritantes. Mas o meu foco aqui não são as outras criaturas do universo tolkieniano, mas sim o Hobbit, né? E a gente vai conversar a respeito disso, porque pra mim eu acho que talvez não o meu povo preferido, porque o meu povo preferido do universo de Tolkien são os elfos, mas é o povo mais peculiar ali de todo o universo tolkieniano. E, bom, a gente começa a história conhecendo o Bilbo Baggins, ou Bilbo Bolseiro. O Bilbo Bolseiro, ele faz parte de uma família de hobbits, os Baggins, os Bolseiros. E o Bilbo é o sujeito pacato.
Os hobbits eram em si muito pacatos, eles não tinham muita novidade na sua vida, e é isso que a gente vê ao longo da história. A gente vê um povo muito pacato, um povo muito pacífico, um povo que vivia na mesmice, na sua rotina, o povo do campo, é classicamente aquele povo do interior que não tem muito o que fazer no sentido de novidades, de diferenciações, de aventuras, de grandes conquistas. É um povo contente no que tem e um povo que vive a vida muito bem, muito regaladamente, com o seu bom e velho Old Toby, o seu a sua cerveja, né, artesanal. Então, assim, é muito interessante toda a cultura ali daquele povo. A gente vê em poucos minutos de filme, em algumas páginas do livro, a gente já consegue contemplar muitas coisas. E o que eu acho interessante é que a gente vê que o Bilbo, ele é um sujeito muito bem abastado e é um sujeito muito... não diria contente, mas muito satisfeito, mas uma satisfação talvez até ruim. Ele não tem ambição alguma, digamos assim. Ele já tem tudo posto, tudo já está diante de si, e ele não almeja nada grandioso. Ele está contente com a vida que tem e não necessita de ambição nenhuma, não necessita de mudança nenhuma. E a gente vê isso com uma certa... aos olhos de outro personagem que a gente vai conhecer, que é o mago, né? O nosso Gandalf. Gandalf the Grey, ou Gandalf o Cinzento. Então, o Gandalf, ele é um mago, ele é completamente mais alto, né? Mais alto até mesmo que os humanos. E o Gandalf, ele vai aparecer na história, e sob os olhos do Gandalf a gente pode contemplar a indolência do Bilbo, que é o nosso personagem central. Por quê? Porque um certo dia a gente tem aquele diálogo caricato, aquele diálogo característico, né, da obra, que é quando o Gandalf chega, o Bilbo está ali apreciando seu charuto, apreciando a erva do condado. Não é nenhum tipo de droga, pessoal. É só o tabaco do condado mesmo, puro e natural, revigorante, relaxante, ok? Mas ele está ali apreciando o Old Toby, que é o nome do seu cachimbo. Eu falei charuto, né? Mas é cachimbo. Enfim, ele está apreciando ali o seu belo cachimbo, e chega o nosso querido Gandalf, né? E começa, né, a questioná-lo. Bom dia. Ele diz bom dia, o Bilbo, e ele fala, mas como assim bom dia? Você está me desejando bom dia? Você está dizendo que é um belo dia? E aí ele vai fazendo, assim, parece aqueles diálogos de filosofia que a gente tem nas aulas, e aí a gente fica ele fica meio perdido, e a gente fica perdido junto com ele, a gente acha engraçado, já vê que o Gandalf ali é um sujeito bem curioso, no mínimo, né? E a questão é que ele já chega falando, I'm looking for someone to share an adventure. Eu estou procurando alguém para compartilhar uma aventura. E aí o Bilbo já fala, olha, eu acho que você tá no lugar errado, você tem que ir para aqueles outros lados ali, porque aqui não tem ninguém que quer partilhar aventura nenhuma. Aqui a gente gosta de comer, beber, dormir e fazer o nosso trabalho ali pouquinho, e é isso, só. A gente vive para nossa subsistência e tá tudo bem. A gente tá contente, satisfeito, regalado. E o Gandalf é bastante insistente, né? E o Bilbo fica bastante incomodado, até um tanto grosseiro ali com ele. E a gente já tem ali o primeiro capítulo, que já vem, né? Como uma festa inesperada. E o próprio nome do filme, né? É o Hobbit, que é o uma aventura inesperada. E no livro a gente tem o primeiro capítulo como sendo uma festa inesperada.
Porque a gente contempla mais tarde, né, ali em outra cena do filme, a gente contempla o Bilbo sentado, tendo a sua refeição, seu jantar, que como a gente viu, era servido 2 vezes no mesmo dia, muitas vezes. A gente vê, né, essa característica muito clara dos hobbits, eles serem extremamente comilões, glutões, né? Glutões e beberrões, né? A gente vai olhar ali, a galera gostava de uma boa cerveja. E isso é bem interessante. E ele está ali se regalando na sua refeição, quando de repente ele ouve uma batida na porta. Houve uma batida na porta e de repente ele tem um anão diante de si. E a gente já vê o anão como aquela coisa bem caricata, bem grosseira, né? Vestido de peles e robusto, com roupas pesadas e bem caricato mesmo, né? E aí vão chegando um anão após o outro, já vão consumindo ali o seu estoque de alimentos. E se não me engano são 14 anões que chegam. E aí a gente vê, poxa, de repente tem uma festa ali. É muito bonito isso, né? No filme eles já começam a cantar as suas canções clássicas e culturais, características do seu povo. E o Bilbo fica confuso, mas gente, eu não convidei ninguém dessa gente, não é possível, o que eles estão fazendo aqui na minha casa? Mas o Bilbo ele não sabe, mas para quem está lendo a obra, para quem está assistindo ao filme, já viu que o Gandalf, após a sua saída ali no primeiro momento de conversa, ele faz uma marca na porta do Bilbo, na porta da sua moradia, marcando ali aquela residência como um ponto de encontro para aquele grupo, né? Aquela trupe. E aí a gente vê chegando então, por último, o nosso amado Gandalf. Eles começam a discutir sobre ouro, dragões, sua terra, chaves. E a gente vê, né, o Thorin chegando, que é o líder ali do grupo, o líder do bando, da turma. E a gente já vê, assim, um sujeito bastante altivo. Pelo menos no filme, né, no livro é um pouco diferente, mas especialmente no filme a gente vê essa realeza do Thorin, né? The King Under the Mountain, o rei sob a montanha. A gente já vê uma distinção muito clara ali naquele personagem, que é o anão, que é o líder ali, né? Bom, a gente tem uma breve história dos anãos ali. A gente já vê que é um povo que foi derrotado na batalha. A gente já vê a história da batalha, a batalha com os goblins, depois a gente vem a conhecer como orcs. A gente já vê tudo isso ali sendo descortinado para a pessoa que assiste, a pessoa que lê a obra. Bom, mas a questão é que o Bilbo, ele fica ali no meio, ele ouve toda essa história, e o que eles precisam, né, é de um ladrão, burglar. E os hobbits, como a gente viu ali no começo, eles são muito ligeiros, né? Eles simplesmente conseguem, por eles serem muito pequenos, eles conseguem ali agir rapidamente sem serem notados. E o Bilbo é apontado como o possível ladrão. E a gente fica, a primeiro momento a gente fica, meu Deus, mas eles vão fazer uma coisa assim meio errada, o que está acontecendo aqui nessa história? E aí a gente descobre que, na verdade, o que ele vai fazer é reaver as posses daqueles anãos. Porque existe um usurpador aí nessa história, que é o dragão. E aí a gente já vê a narrativa épica, né? A narrativa fantasiosa aqui na história. Então, na batalha, o que aconteceu é que a sua moradia, o seu reino foi tomado
e posteriormente habitado por um dragão. Então agora o dragão toma conta de todas as riquezas, o dragão está ali cuidando do ouro, porque a gente vê nas histórias que dragões amam ouro, são apaixonados, são loucos por ouro e por riquezas. E a gente já vê uma certa ideia do espírito da serpente, né? Bom, eles precisam então que o Bilbo resgate uma joia. Dentro daquelas riquezas havia uma joia especial chamada The Arkenstone, ou a Pedra Arken. Eu sempre assisto em inglês, então vamos lá, acho que é alguma coisa assim. Eles precisam desta pedra, que é a pedra do rei, seria a joia real. É a pedra, a joia que simboliza o direito de reinado. E o Thorin, para reinar novamente, agora tomando posse da sua moradia, do seu reinado, ele precisa da Arkenstone. Eu estou resumindo a história, talvez eu esteja contando de uma maneira muito pobre, mas eu preciso fazer essa breve introdução para a gente chegar onde eu quero chegar. E você vá atrás de conhecer, de ler a obra, de assistir o filme, e eu tenho certeza que você vai ter uma melhor compreensão. Mas eu preciso fazer essa breve introdução aqui para você compreender. A questão é que existiam muitos riscos nessa jornada, né? O Bilbo precisaria, basicamente, roubar, adquirir, pegar, sem ser notado, a Arkenstone, enquanto o dragão guardava aquela fortaleza, enquanto o dragão dormia sob aquele montão de ouro, sob aquela montanha de riquezas onde se encontrava a joia que ele precisava pegar. E isso tudo é passado pro Bilbo, né? Ele começa a ler o contrato, tem até um contrato, né? Ele começa a ler o contrato e ele vê ali que existem muitos riscos, né, de incineração, ele ser queimado vivo pelo dragão, ele ser comido, ele ser dilacerado. Então ele até desmaia, né, a gente já vê ali uma certa fraqueza ali no personagem. O Bilbo, ele é um símbolo de indolência, de fraqueza e de preguiça. Ele é basicamente alguém que tá muito bem na sua situação e não quer sair dela, não quer se mover, não quer reagir, né, diante do que a vida lhe pede. E o Gandalf já apontou ele como aquele para sua atividade designada pelos anãos, e ele simplesmente nega ali aquela proposta e diz que não vai. A questão é que aquilo toca profundamente no seu coração. Ele ouve as canções do povo sendo entoadas. A gente tem aquela música incrível, belíssima do Misty Mountains. Eu vou terminar o podcast com ela para você ver, porque é fantástico. Toda vez eu me arrepio quando eu ouço aquela canção. E é basicamente uma explicação ali, né, de toda a história do povo, da jornada que eles vão iniciar. É belíssimo, belíssimo mesmo. Mas ele é tocado por tudo isso, pelas canções, pelas narrações, pelos contos, e principalmente porque pela primeira vez alguém notou e alguém o designou para uma missão. Pela primeira vez, alguém o elegeu como aquele que seria capaz de feitos gloriosos. E isso é muito interessante na história. E o comboio já partiu, já está partindo, já que ele negou, todos o deixam. E ele acorda e tem um estalo. Ele
o chamado o toca. Ele precisa ir em direção à jornada, à vida que ele chama, à aventura que clama a sua presença. E é isso que ele faz. E aqui eu queria fazer eu estou simplesmente introduzindo essa história, mas aqui eu queria trazer a reflexão que eu fiz pensando sobre esse início da jornada, né? Eu queria conversar contigo sobre o chamado eficaz. Estamos unindo teologia à literatura e ao cinema, porque é isso que eu gostaria de fazer nesses episódios que a gente está fazendo às terças-feiras. E eu vejo isso na história, né? O Bilbo por si só jamais iria em direção a essa jornada. Por si só, ele jamais seria despertado. E é isso que a gente vê no cristão, não é mesmo? Nós somos completamente adormecidos pelo pecado, muito contentes com a nossa situação, afinal, você não é nenhum serial killer, você nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, enfim, você é um bom sujeito, você é um bom cidadão, você paga suas contas, você paga os seus boletos, você tem uma vida ilustre e nobre, talvez você tenha uma graduação, uma pós-graduação, quem sabe um mestrado ou um doutorado. A questão é que você é boa pinta, né? E você tem muito o que oferecer. E tá tudo bem, você não precisa de mais nada, você tá muito satisfeito. E talvez Jesus seja um grande professor, um grande filósofo, um grande nome da história, alguém que eu até às vezes digo que é o meu salvador, em quem eu creio, mas que, olha, não faz tanta diferença assim na minha vida, não. E isso é uma representação muito clara de quem nós somos antes da graça do Espírito Santo nos alcançar e transformar a nossa vida, antes de nós sermos chamados eficazmente. Na teologia, a gente vê o chamado eficaz como esse momento em que o Espírito Santo coloca no nosso coração um desejo muito grande pela salvação. O momento que o Senhor nos chama da morte para a vida. O momento que o Senhor acorda, nos desperta, nos mostra um novo modo de viver e nos traz uma insatisfação para com a nossa vida, para com o nosso estado, porque nós estamos num estado pecaminoso. Nós passamos a enxergar que, na verdade, a gente não tem tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa está em Cristo. E que, na verdade, a nossa vida é uma vida indolente, é uma vida sem muito rumo, sem muito objetivo, é uma vida egoísta, é uma vida vivida para o nosso próprio ventre, só para nos encher daquilo que nos satisfaz e vivendo a vida para nós mesmos, como a gente vê o exemplo do Bilbo, né? Um ser indolente que vivia para comer e beber, um ser que vivia para fumar, comer, beber, ficar ali de boa na sua toca e tá tudo bem. E esse é o cristão antes de ser cristão, o cristão antes de ser chamado para a aventura da fé, para a aventura que é a vida cristã. Porque olha, se tem uma coisa que você quer viver uma aventura, você quer viver altos e baixos, você quer viver grandes coisas e muitos desafios, você viva a vida cristã. É só a gente lembrar do peregrino, né, da obra do peregrino, quantas bifurcações ele teve que encontrar em meio ao seu caminho, quantos espinhos. A gente já sabe, né, como dizia o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, o caminho é estreito, a porta que conduz à cidade celestial é estreita, e a gente vai encontrar muitas coisas ali para serem encaradas, para serem enfrentadas nesta caminhada. E aí a gente vê a figura do Gandalf como sendo esse porta-voz, né? Como sendo o porta-voz das boas novas, como sendo porta-voz ali do chamado, né? É o Gandalf que faz todo esse chamado, quem o convoca, quem o desperta. O Bilbo por si só jamais teria atendido ao chamado. Não foi uma conclusão que ele mesmo tirou, mas aquele chamado
gerou no seu coração um desejo. E é isso que o Espírito Santo faz em nós quando ele nos chama a trilhar a jornada da caminhada cristã. É isso que ele faz. Ele planta em nós um desejo por seguir a Cristo, por caminhar pelo vale estreito. É isso que o Espírito Santo faz em nós. E agora nós vivemos, então, uma aventura inesperada. Inesperada porque nós jamais poderíamos sonhar com tal coisa. Nós jamais poderíamos pensar ou planejar viver em meio a esses caminhos. Mesmo você que foi criado numa família cristã, você por si só jamais poderia criar em você mesmo um desejo, uma vontade, um desígnio para tal caminhar. É só o Espírito Santo que produz em nós esse desejo, essa vontade, tudo o que nos capacita para a jornada. E é Ele que nos prepara em meio a tudo isso. Nós vamos enfrentar tentações, a gente vê a jornada do Bilbo, a gente vê os seus pontos altos e seus pontos baixos. A gente pode acompanhar isso ao longo da obra, mas hoje eu gostaria de falar simplesmente desse momento de chamado na vida dele, né? Desse momento de despertamento, em que ele sai do seu lugarzinho, ele sai ali da onde ele vivia para caminhar com aquelas pessoas e para cumprir uma missão. E é isso que a gente tem na nossa vida cristã também. Então eu acho muito interessante esse paralelo. Eu sei que, Natália, você está forçando as coisas. Não estou forçando. Eu acho que a gente precisa refletir sobre pontos de encontro ali entre a obra dos autores e a nossa própria caminhada cristã. E é isso que a gente pode pensar a respeito desse início ali da jornada do nosso pequeno hobbit, o Bilbo Bolseiro. A gente pode entender que ele foi alguém que foi chamado para uma missão e ele cumpriu com esse chamado. Ele foi em direção à voz que o chamava, porque essa voz lhe despertou. E o chamado eficaz é isso. A gente vê na teologia que existe o chamado geral. Ou seja, o evangelho, as boas novas precisam ser pregados a toda criatura. Mas não é toda criatura que terá o solo fértil para a frutificação das boas novas. E sim, somente aquela terra que foi preparada pelo grande agricultor, nosso Senhor Deus. Aquela terra que foi molhada pela chuva do Espírito Santo, pelo derramar do Santo Espírito de Deus. E é isso que ele faz em nós. Quando o chamado é eficaz, quando ele age plenamente, é o Senhor, então, quem está produzindo fé no nosso coração, coragem para trilhar a jornada rumo ao céu. Uma jornada que é profundamente cheia de altos e baixos, cheias de desafios e conquistas, mas, acima de tudo, uma jornada que, como o próprio nome diz, é inesperada, porque não foi planejada por nós, mas sim foi planejada desde a eternidade pelo Senhor dos céus e da terra. Se você pôde aprender um pouquinho sobre a obra de Tolkien, se você gostou desse episódio, se você pôde aprender um pouquinho da diferença entre o chamado geral e o chamado eficaz e o poder do Espírito Santo na nossa vida para trilhar a jornada cristã, então eu peço que você esteja compartilhando esse episódio com outras pessoas e que você possa estar deixando nos comentários, no direct lá do @NataliaSFurlan e me contar então o que você achou, e eu vou ficar muito feliz de ouvir o que você tem a dizer, sugestões, críticas e tudo mais que possa vir. E eu fico por aqui. Fique com Deus, que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old,
were mourning in the night. The fire was red, it flaming spread. The trees like torches blazed with light.